Norris destrói Verstappen na Holanda. McLaren implementa atualizações com resultados à altura de ilegalidades. Estatísticas comprovam: Norris ainda pode vencer Verstappen no campeonato. Estes e os últimos assuntos da maior categoria do automobilismo você só vê aqui no F1 Hoje. Lando Norris surpreende e domina o GP da Holanda, encerrando o reinado de Verstappen em casa. Em uma corrida eletrizante que manteve os fãs da Fórmula 1 na ponta dos assentos, Lando Norris, o jovem talento da McLaren, desafiou todas as expectativas ao vencer o Grande Prêmio da Holanda. O circuito de Zandvoort, conhecido por ser um reduto de Max Verstappen, testemunhou um novo vencedor cruzar a linha de chegada, enquanto o holandês da Red Bull teve que se contentar com um papel secundário em sua 200ª corrida na Fórmula 1. A largada foi um momento crucial, com Norris reagindo bem, mas perdendo a liderança para Verstappen na primeira curva. No entanto, a recuperação foi rápida e impressionante. A partir da 12ª volta, Norris começou a diminuir a diferença para Verstappen, que enfrentava problemas com a aderência dos pneus e dificuldades com o carro na curva 10. A ultrapassagem decisiva aconteceu no 18º giro, com Norris passando Verstappen e assumindo a liderança, que manteria até o fim com uma vantagem de mais de 22 segundos e a melhor volta sendo feita em sua última oportunidade. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio em terceiro lugar, segurando Oscar Piastri nas voltas finais da corrida. Este resultado marca o 26º pódio da Ferrari em Zandvoort, mantendo o recorde da pista. A vitória de Norris não foi apenas um feito pessoal, mas também um marco para a McLaren, que viu seu piloto converter uma pole position em vitória pela primeira vez após 3 tentativas frustradas. O GP da Holanda foi um espetáculo de estratégia e habilidade, com Norris demonstrando uma performance digna de um campeão. A Fórmula 1 agora se prepara para o próximo desafio do calendário, o GP da Itália, onde os pilotos terão mais uma chance de brilhar e lutar pela vitória. Mas será que veremos um replay do domínio de Norris sobre Verstappen ou a Red Bull irá reagir? Ainda temos muito que falar sobre as últimas notícias da Fórmula 1, mas antes gostaria de lembrá-lo de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais conteúdo de qualidade como este. Por que Norris venceu? O que ele fez de tão bom? O que a McLaren está escondendo? A McLaren demonstrou uma superioridade técnica notável com as atualizações significativas no MCL38, incluindo um redesenho do assoalho que aumentou o downforce na parte dianteira do carro, especialmente em curvas de baixa velocidade. Isso, combinado com uma nova entrada de radiador mais ampla e rasa, permitiu uma melhor conformação da carroceria e uma melhoria aerodinâmica ao redor da borda frontal do assoalho. Talvez essa informação pareça ser apenas mais uma questão de melhoria do carro como qualquer outra, mas significa muito mais do que isso. Lembra de quando falamos sobre a polêmica dos freios assimétricos que foram proibidos na Fórmula 1? Pois é, o principal motivo para as equipes utilizarem os freios assimétricos era para conseguir chegar ao ponto de ter exatamente o que a McLaren conquistou com suas novas atualizações. Isso porque os novos carros da Fórmula 1 tendem a sair de frente naturalmente em curvas de baixa velocidade, já que o efeito solo dos carros desde 2022 tende a gerar mais pressão na parte traseira do que na parte dianteira. Quando as curvas são de alta velocidade, a asa dianteira e ajustes de chassis cumprem bem o seu papel, mas quando em curvas de baixa, a tendência é que a pressão diminua nas asas e o carro saia de frente. Por isso as equipes tentam regular o carro com o máximo de aderência na parte dianteira através dos chassis e asa dianteira, para poderem aumentar ainda mais o efeito solo nas partes de alta do traçado. Mas isso causa um desequilíbrio em partes de baixa velocidade, o que faz os carros ficarem muito mais ariscos. Assim, as frenagens assimétricas entram em jogo, já que permitiriam às equipes aumentar a capacidade de rotação do carro, o que deixaria o monoposto menos arisco na parte de baixa velocidade, ao passo que aumentaria o conforto de pilotagem. Entretanto, as novas atualizações da McLaren conseguiram atingir um ponto muito semelhante ao conseguir equilibrar a pressão aerodinâmica vinda do efeito solo na parte dianteira e traseira do carro,
principalmente em curvas de baixa velocidade, o que, além de aumentar o equilíbrio do MCL38, não traz nenhuma desvantagem, já que não há aumento significativo no arrasto, já que a eficiência do efeito solo é muito maior do que das asas dianteira e traseira. Enquanto isso, Verstappen enfrentou dificuldades com a aderência dos pneus durante a corrida, relatando uma sensação de anestesia que o impedia de manter o ritmo necessário para competir com Norris. A Red Bull parecia ter um desempenho sólido nos treinos, mas não conseguiu traduzir isso em resultados na corrida, com Verstappen incapaz de responder ao avanço de Norris e da McLaren. Mas quem acompanha o canal sabe que falamos desde o início do fim de semana sobre os sinais de Verstappen estar atrás da McLaren em absolutamente todos os quesitos, perdendo até 0,5 segundos por volta em ritmo de corrida e também sendo mais lento do que Norris em ritmo de qualificação desde sexta-feira. A verdade é que, aparentemente, o RB20 parece ter chegado ao seu limite e a Red Bull, que parece ter escolhido não mexer no time que estava ganhando, agora começou a perder de lavada de uma competidora que decidiu se mexer e inovar com seu carro, que iniciou a nova era dos regulamentos como uma das piores equipes tradicionais da Fórmula 1. A equipe de Woking parece ter encontrado a fórmula para o sucesso e, com a temporada ainda pela metade, tudo é possível. Mas será que a McLaren poderá manter esse ímpeto e desafiar pelo título de construtores? E o de pilotos? Disputa não só nos construtores, mas também no campeonato de pilotos em 2024. Essa corrida foi capaz de nos mostrar diversas situações inusitadas e principalmente preocupantes para algumas equipes como a Red Bull e animadoras para outras como a McLaren. Mas o que mais importa é como devem ficar os dois campeonatos em 2024. Sabemos que após diversas polêmicas, Sérgio Pérez ainda assim se manterá na Red Bull até o fim deste ano. O piloto mexicano, que prometeu uma melhora significativa após as férias de verão, voltou apenas com o 6º lugar, equivalente a apenas uma posição melhor do que o último GP na Bélgica. Com um resultado como este, que pode ser considerado como uma pequena melhoria, a Red Bull ainda assim teve sua diferença reduzida para 30 pontos em relação à McLaren no campeonato de construtores. Este resultado vai muito além das expectativas de qualquer especialista, comentarista ou entusiasta do esporte, já que era esperado que a McLaren apenas pudesse ultrapassar a Red Bull no fim do ano. Mas se os resultados forem os mesmos, em apenas 3 corridas, a McLaren ultrapassará a Red Bull nos pontos. Entretanto, como sabemos, o GP da Holanda não proporcionou momentos perfeitos para os dois pilotos da equipe britânica, já que Piastri sofreu atrás de Leclerc durante boa parte da corrida e não conseguiu ultrapassá-lo, já que o circuito não facilitava a manobra. Isso pode ter impedido a possibilidade de conquistar o pódio e mais, limitou a chance de Piastri tentar uma investida sobre Verstappen, que claramente tinha um ritmo pior do que as McLarens. Ou seja, se as chances de ultrapassagem fossem maiores, provavelmente a Red Bull perderia ainda mais pontos para o desespero da equipe austríaca. Mas não para por aí. Como sabemos, a Red Bull tem 180 horas a menos de túnel de vento do que a McLaren, e seus engenheiros já começaram a indicar em entrevistas que precisariam projetar um carro do zero para conseguirem extrair um desempenho melhor. Resumindo, o RB20 é um bólido ultrapassado em 2024. E isso se torna ainda mais trágico quando vemos as entrevistas dos diretores da McLaren afirmando que diversas atualizações e ajustes estão chegando ao MCL38, indicando que ainda há muito a ser extraído do veículo. Além disso, Oscar Piastri tende cada vez mais a conseguir melhores voltas qualificatórias e melhores posições em corridas, principalmente por demonstrar que ainda está encontrando o melhor acerto do carro. E aí que está a parte mais preocupante do vídeo para os fãs da Red Bull. No ano passado, Max Verstappen terminou o campeonato impondo uma vantagem de 290 pontos sobre o vice-campeão Sérgio Pérez. Ou seja, ele abriu em média 12,6 pontos por corrida sobre o seu companheiro de equipe e 14,8 pontos sobre o terceiro, Lewis Hamilton. A questão é que se a McLaren conseguisse fazer Lando Norris vencer todas as corridas até o final de 2024 e colocasse Oscar Piastri em segundo lugar
Em apenas 6 corridas, mesmo que Verstappen pontuasse o máximo possível, somando inclusive as melhores voltas, Norris abriria uma média de 8 pontos por corrida e venceria o campeonato com 2 pontos à frente de Verstappen. Claro que a hipótese está muito distante de ocorrer de certa forma, mas após o domínio da McLaren no GP da Holanda, a validação das novas atualizações e a promessa de novas peças em um conjunto com melhor entendimento do carro, não podemos descartar essa possibilidade. Se Verstappen foi capaz de abrir em média 12,6 pontos sobre seu companheiro, que tinha o mesmo equipamento que ele, imagine o que um piloto pode fazer se tiver um carro muito superior e um companheiro capaz de acompanhá-lo até o fim do ano, como Norris tem Piastri em sua equipe. A reflexão é válida, mas a realidade pode ser ainda mais brutal do que isso. Mas me conta uma coisa, você acredita que Norris realmente pode chegar a disputar o campeonato com Verstappen até o GP de Abu Dhabi de 2024? Conte aqui embaixo sua opinião sobre os assuntos divulgados até agora. E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades da Fórmula 1. E também não se esqueça de comentar sobre o conteúdo em si, para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês.